Imagine acordar em um mundo onde ninguém jamais morreu. Um mundo em que não importa o que aconteça, não importa o tempo que passe, ninguém chega ao fim. Desde o início da humanidade, sempre foi assim. E no começo ninguém entenderia. Alguém cairia de um penhasco e depois de um tempo voltaria a respirar. Outro seria consumido por uma doença e simplesmente melhoraria. Feridas fechariam, ossos se reconstruiriam, o tempo seguiria seu curso, mas ninguém partiria. A morte não teria sido derrotada, ela simplesmente nunca teria existido. E por um tempo isso pareceria um presente, um milagre silencioso que tornaria a vida mais leve. Pais nunca enterrariam seus filhos, amigos nunca diriam adeus, amores não seriam interrompidos, a vida seria uma linha contínua, sem cortes, sem despedidas, sem finais. Os mais velhos permaneceriam ali para sempre, acumulando conhecimento, experiência, sabedoria, testemunhando séculos passarem diante de seus olhos. Civilizações surgiriam mais rápido do que nunca, sem perder suas mentes mais brilhantes. A humanidade avançaria em saltos gigantescos. Um único inventor poderia passar séculos aperfeiçoando sua criação. Um único filósofo poderia refinar suas ideias por 1000 anos, e o progresso pareceria infinito, imparável, inevitável. Mas havia um detalhe que ninguém percebeu no começo, uma consequência silenciosa que crescia junto com o tempo. Se ninguém morre, ninguém vai embora. E mesmo assim, novas pessoas continuam nascendo. No início, a Terra parecia grande o suficiente. Havia espaço, recursos, natureza abundante. Tudo parecia equilibrado. Mas o tempo não para. 100 anos viram 1000, 1000 anos viram 10.000. E a cada segundo mais pessoas surgem, sem que nenhuma deixe de existir, sem que nenhuma desapareça. E lentamente o planeta começa a mudar. As florestas desaparecem, derrubadas para abrir espaço. Os rios são desviados, os mares começam a ser ocupados, cidades crescem sem limites. Arranha-céus se tornam comuns e depois insuficientes. Construções começam a subir umas sobre as outras, e depois dentro da Terra, o planeta inteiro se transforma em uma única estrutura contínua, sem espaços vazios, sem silêncio, sem respiro. O céu se torna raro, o horizonte deixa de existir. E então chega o dia em que a humanidade percebe algo inevitável. Não há espaço para todos. E quando não há espaço, surge a pergunta mais cruel já feita. Se ninguém pode morrer, quem tem o direito de nascer? Essa pergunta divide o mundo. Governos são obrigados a tomar decisões impensáveis. Leis de natalidade são criadas. Ter filhos deixa de ser um direito e se torna uma permissão. Casais precisam esperar décadas, às vezes séculos, para receber autorização. E muitos nunca recebem. A ideia de criar uma nova vida se torna um privilégio raro, quase impossível. E isso muda tudo. Muda a forma como as pessoas veem o futuro. Muda a forma como enxergam a própria existência. Mas o espaço físico não é o único problema. Existe algo ainda mais profundo, mais silencioso e mais perigoso, a mente humana. Porque viver para sempre não significa viver bem para sempre. Memórias começam a se acumular, décadas de lembranças se tornam séculos. Séculos se tornam milênios, nenhuma dor é esquecida, nenhum erro desaparece. Traumas se empilham como camadas dentro da mente. Pessoas passam a carregar centenas de arrependimentos, milhares de perdas emocionais. Porque mesmo sem morte, as pessoas continuam se perdendo umas das outras. Relacionamentos acabam, confianças são quebradas, histórias se tornam irreconhecíveis, e tudo isso permanece para sempre. Algumas pessoas começam a esquecer quem são, não por escolha, mas por incapacidade de carregar tanto. Outras simplesmente param de falar, param de reagir, param de existir de verdade. Corpos continuam vivos, mas as mentes ficam presas em um vazio eterno. E então surge algo que ninguém esperava, o desejo pelo fim, um desejo silencioso, quase proibido, mas não existe fim. Não há como escapar, nem mesmo a dor tem limite. E enquanto isso, o mundo continua mudando, guerras ainda existem, mas perdem o sentido original. Ninguém pode morrer, então por que lutar? E ainda assim lutam, porque a dor continua existindo. Soldados são despedaçados e depois reconstruídos, feridos e depois curados, repetidamente. A violência deixa de ser sobre matar e passa a ser sobre causar sofrimento indefinidamente, sem saída, sem libertação. E isso torna tudo ainda mais cruel, porque antes a morte era o fim da dor. Agora não existe fim. E enquanto isso o poder se torna eterno, reis nunca morrem,
Governantes nunca são substituídos, as mesmas pessoas continuam no controle por milhares de anos. Ideias antigas dominam o mundo não porque são melhores, mas porque seus criadores ainda estão ali para defendê-las. O progresso começa a desacelerar, a inovação diminui. A humanidade que antes avançava começa a se repetir, presa em ciclos intermináveis, sem renovação, sem mudança real. Até o amor muda. Antes amar era urgente, porque o tempo era limitado. Cada momento importava, cada palavra tinha peso. Mas agora para sempre deixa de ser uma promessa bonita e se torna uma realidade pesada. Relacionamentos duram séculos, se desgastam, se quebram, mas nunca desaparecem completamente. Ex-parceiros continuam existindo, histórias nunca são encerradas, nada realmente termina, e sem fim não existe recomeço. A vida se torna um acúmulo de histórias inacabadas, de sentimentos que nunca se resolvem, de conexões que nunca se desfazem. E com o passar do tempo, algo essencial começa a desaparecer, o valor do agora. Porque quando você tem todo o tempo do mundo, você não precisa fazer nada hoje. Sonhos podem ser adiados, decisões podem ser deixadas para depois, palavras podem nunca ser ditas. A vida começa a perder intensidade, sem limite não existe urgência, sem urgência não existe propósito. E então, em um planeta completamente ocupado, repleto de bilhões de pessoas que nunca partiram, cheio de histórias que nunca terminam, um pensamento começa a surgir, silencioso, proibido, mas impossível de ignorar. Talvez a morte nunca tenha sido o inimigo. Talvez ela sempre tenha sido necessária, não como punição, mas como significado. Porque é o fim que dá valor ao meio. É a limitação que torna cada escolha importante. É o tempo curto que torna a vida intensa. E sem isso, a existência se torna infinita, mas vazia. E no meio de uma multidão eterna, onde ninguém nunca vai embora e nada realmente termina, a maior pergunta da humanidade deixa de ser como evitar a morte e passa a ser como escapar da vida quando ela nunca acaba.